Tu peux monter en esprit. Kimbilio kya wa Kristo, wakunena nekulonga aleza wetu, aleza wetu, ni wewe Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio kya wa Kristo, ni wewe wa kusema na kutenda, Muumba wetu, Muumba wetu, hata wa majesty ivoire ilombelo yami ivoire wa ilombelo yami ilombelo yami associer juste maboko ya ngomba, maboko ya ngomba kaka, maboko ya ngomba. Atata wa majesty Bwana ilombelo yami, ilombelo yami Bwana wa mitata
tous ensemble. Ah, que tu que será ah, que tu que o amulo yo. Ah, que tu que será yo. Ah, e eu me chama. O sobreta um pouco a pomba. Remplissons ces lieux. Amina lele. Amina lele. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio,
Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o
A paz do Senhor, família GO. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à conferência de oração em nome de Jesus. Eu tiver saúde ao teu irmão. Irmão, seja bem-vindo à presença do Todo-Poderoso. Chama o nome do teu irmão e diga alguma coisa para ele em nome de Jesus. Cá estamos mais uma vez para exaltar o nome do Todo-Poderoso, em nome do nosso amado e querido Jesus. Glorificado seja, eu glorifico a Deus por me conceder mais um dia de vida para ministrar a palavra no meio do seu povo, em nome de Jesus. Que tamanha responsabilidade, né? Mas nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita, em nome de Jesus. E seja louvado. Eis-nos aqui para partilharmos mais uma vez aquilo que é a palavra do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Para dizer que nós estamos na semana do propósito financeiro. Hoje vivemos o primeiro dia, né? Vivemos o primeiro dia da libertação financeira, destruindo Golias das minhas finanças. Foi poderoso, foi poderoso. Quem esteve no período da manhã, escreva aí o que achou, como é que foi a nossa atividade na presença do Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome de Deus em nome de Jesus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Rei. Tivemos um momento de qualidade na presença de Deus. Tivemos um momento de qualidade. Acreditamos que a nossa vida financeira já não vai ser a mesma coisa. Existem princípios que, quando são bem aplicados, você está ausente de qualquer tipo de ataque. Glorificamos o nome do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Então, amados, hoje nós estaremos a falar debaixo do tema. Estaremos a falar debaixo do tema. Por que eu? Porque eu. Deus seja louvado em nome de Jesus. Porque eu. É importante nós entendermos que todos nós nascemos com um propósito de vida. Reitero dizendo que todos nós nascemos com um propósito de vida. E quando nós não entendemos o mistério do propósito de vida que nós temos, existem coisas que nós não perceberemos. Talvez você está aqui e tem vários porquês na tua cabeça com relação a você. Já tivemos um tema semelhante, era porquê apenas, no sentido geral. Mas hoje nós queremos falar de você. O porquê que você vive o que vive, o porquê que você passa o que passa, o porquê que você nasceu do jeito que nasceu, porquê que há essa diferença entre você e os teus irmãos. Porquê que os teus irmãos parecem ter uma vida mais tranquila e você tem uma vida mais agitada. Mas por quê? Pois em nome de Jesus nós teremos que entender alguns mistérios. Eu acredito que esses mistérios serão compreendidos por intermédio da palavra. O porquê que muitos de nós temos uma vida mais pesada que os outros? Se todos nós somos filhos de Deus, se todos nós somos co-herdeiros de Cristo, por que uns parecem provar o pão que o diabo amassou, como se diz na gíria? Por que o teu casamento terminou? Por que é difícil teres um parceiro? Há pessoas que casaram e descasaram no estalar do dedo, mas parece que contigo as coisas parecem complicar mais. Você não consegue ter uma vida assim como as tuas amigas, como os teus amigos. Por que você? Por que você teve que passar o que passou para chegar até onde chegaste? Amados, em nome de Jesus, hoje eu quero falar entre linhas debaixo de um tema intitulado porque é importante nós entendermos
que todos nós viemos à Terra com um objetivo. E o objetivo que nos trouxe até a Terra, ele terá que acontecer, ou supostamente tinha que acontecer na vida de cada um de nós. Mas muitos de nós acabamos distorcendo o motivo na qual nós fomos gerados. Por isso é que muitos cativeiros são estendidos por longos anos. Por quê? Porque nós fugimos da essência na qual Deus nos criou. Mas eu quero falar entre linhas debaixo do tema propósito. Nós temos propósitos diferentes, por isso é que nós temos resultados e um estilo de vida diferente. O que define a existência do homem na Terra é o propósito de vida. Uma vida sem propósito é o maior caos que um ser humano pode viver na sua vida. Talvez você está aqui e se pergunta por que até hoje não casaste. Será que já te perguntaste se a situação na qual reclama está ligada ao teu propósito? A Bíblia fala-nos que o apóstolo Paulo veio à Terra, mas não foi casado. Será que assim como o apóstolo Paulo, o teu propósito te impossibilita de entrar numa vida a dois? Amados irmãos, o propósito é o motivo na qual nós existimos. O propósito nos capacitou. E muitos não entendendo o número de luta que temos porque desconhecemos qual é o nosso propósito de vida. Quando um homem entende o seu propósito de vida, nada que aconteça à volta passa a ser completamente sério. Por quê? Porque o propósito vem revelar aquilo que nós somos, motivo de existência. Nossa existência, isso é que nós temos problemas. Alguém ajuda rapidamente, comunicação é importante. Ajuda-me até o livro de Mateus, no seu capítulo 1. Mateus, no seu capítulo 1. Vejo que a comunicação, a imagem está com problemas sérios. Vamos cá ver a possibilidade. Vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expulsá-la, a desonrá-la público, a desonrar em meditar sobre isso, eis que em sonho apareceu um anjo, filho, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através dos profetas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Palavra do Senhor. Amados, olhando para esse texto, nós podemos ver, acredito eu, que vários porquês passaram na cabeça de José. Mas por que eu é que tenho que ter a mulher que gerou ou que está grávida, que concebeu do Espírito Santo? E talvez Maria, talvez não, Maria se questionou. Mas por que eu? Por que me foi escolhida? Por que Deus me escolheu a mim para gerar o menino Jesus?
Alguém escreva no chat a propósito. Existirão momentos em que o propósito nos levará em sítios que nós não poderemos entender. Existirão momentos que o nosso propósito nos permitirá conhecer pessoas que nós não sonhamos em conhecer. O propósito de vida é que nos traz vários porquês, é o que nos faz não entender o porquê também. Muitos de nós estamos aqui e não sabemos o porquê que Deus nos colocou no grupo de oração. Muitos de nós estamos aqui se perguntam, mas por que eu não tenho uma igreja física? Deus me colocou apenas no gel. Alguém escreva a propósito de vida. Nem todo sítio que a gente vai, nem tudo aquilo que as pessoas fazem vai de acordo com o propósito de Deus nas nossas vidas. Amados, o que eu quero te levar a entender é exatamente isso. Não procura entender o propósito ou não procura entender alguns porquês na tua vida, porque você tem um propósito diferente aos teus irmãos. Talvez você está aqui, assim como José, te questionas. Mas por que os meus irmãos me venderam? Daí o motivo de eu te pedir para escrever o propósito. O propósito de José fez com que José trilhasse uma vida diferente com relação aos seus irmãos. O propósito de José fez com que ele tivesse um destino completamente diferente aos dos seus irmãos. Que o nosso propósito de algumas coisas que acontecem conosco. Maria questionou-se, mas por que eu tenho uma virgem vai estar concebida? O que o mundo vai achar? O que os meus vizinhos vão achar? Mas o que eu quero que entendas é que o propósito de Deus traz paz. O propósito de Deus traz gozo mesmo não entendendo. Muitos de nós estamos aqui e não me entendemos. Eu estou num lugar que me irrita. Eu estou num lugar que me faz mal. Mas por que mesmo estando nesse lugar eu não consigo sair? Daí o motivo de eu te pedir para escrever o propósito. O propósito fala mais alto que as nossas palavras. José pensou em separar-se de Maria, mas por causa do propósito de Deus na vida de José e na vida de Maria, Deus achou graça diante deles para gerar o menino Jesus. Talvez você aqui encontre-se numa instituição de muita humilhação, não consegues entender o porquê de algumas coisas. Eu quero lhe dizer hoje que tudo aquilo que você não consegue abrir mão, apesar de te ferir de vez em quando, e ao mesmo tempo te transmite paz, apesar de ter um sabor amargo, está ligado ao teu propósito. Existem lugares que estão ligados ao nosso propósito que nunca seremos celebrados nesse lugar. José nasceu numa família em que o pai o amava com todas as forças. E de repente nasceu um ciúme doentio no meio dos irmãos que entenderam em vender José. Talvez José diria, por que eu? Por que os meus irmãos se levantam contra mim? Por que os meus irmãos venderam-me como escravo? Por que tudo na minha vida dá errado? Vou para a casa de Potifar, a mulher de Potifar me quer. Vou para a casa de Potifar, vendido como escravo. Exerço bem as minhas atividades, mas de repente uma desgraça nasce, eu vou para a cadeia. Amados, vou na casa de Potifar, acabei como preso, encontro numa cadeia de um mal que eu nem cometi. Muitos de nós estamos aqui e não entendemos. Parece que a vida dos meus irmãos parece ser fácil. A minha parece ser difícil. Eu acordo de manhã, eu vou trabalhar, volto ainda, tenho que sustentar os meus irmãos. Por que é o meu dinheiro que tem que sustentar os meus irmãos? Por que essas situações acontecem apenas comigo
e não com os outros? Por que é tão difícil para mim arranjar um parceiro ou uma parceira? Será que eu tenho algum problema? Amado, o que eu quero te dizer, nem tudo está ligado à feitiçaria ou à bruxaria. Existem coisas que são só o propósito. Existem pessoas que não conseguem entender o nível de pancadas que levam. É o propósito. Jesus teve um nascimento atordoado. Casamento, caos. Caos dentro de casa. O pai quer abandonar a mãe por causa de Jesus. Herodes quer matar a família, matou as crianças por causa de Jesus. Se nós soubéssemos quantas pessoas já morreram por causa de nós, estaríamos estupefatos. Jesus, ao nascer, por causa do propósito que ele tinha, fez matar crianças do tempo dele. Amados, o nosso propósito é o que mais fala alto nas nossas vidas. O nosso propósito é definido como o motivo na qual nós existimos, o motivo na qual nós fomos criados. Por isso é que muitos de nós não temos paz, apesar de trilharmos alguns caminhos. Por quê? Porque o nosso caminho, ou o caminho que nós trilhamos, não vai de acordo ao nosso propósito. E tudo aquilo que não vai de acordo ao nosso propósito não nos transmite paz. Por isso é que você vê, o teu marido, apesar de te irritar, por ser alguém que está ligado ao teu propósito, ele te irrita, mas ao mesmo tempo você não abre mão dele, porque ele está ligado ao teu propósito. Apesar da tua esposa te irritar, você não abre mão dela. Por quê? Porque ela está ligada ao teu propósito. Amado, tudo aquilo que está ligado ao nosso propósito terá um motivo forte, mas sem explicação, para estar nas nossas vidas. Talvez você até aqui interrogas com relação a várias coisas, mas nos meus irmãos ninguém trabalha. Eu sou o único que trabalho, ainda por cima do meu salário pouquinho, ou do meu pouquinho salário, ou daquilo que resta. No meu salário ainda tenho que partilhar com eles. Entenda algo? A Bíblia fala que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. A minha oração é que entendas que o que você carrega é que tem te levado a viver o que vives. Eu há dias conversava com uma filha e essa filha lamentava por que os homens andam atrás dela do jeito que andam. É o propósito, filho. José não percebeu o que ele carregava, que até a mulher de Potifar se jogou para cima dele para se envolver com ele. Em todo o sítio onde ele foi, até na cadeia se tornou líder. Liderou, se tornou chefe do carcereiro. Amados, existem coisas que Deus colocou em nós que nós não entenderemos com essa vida. Precisaremos entender, ou só entenderemos na próxima vida. Os nossos níveis de luta também estão ligados ao nosso propósito. Esse líder que fala para vocês aqui, sou gêmeo, mas o meu irmão nasceu morto. O que quer dizer? Eu vim ao mundo com um morto. Em outras palavras, por alguns minutos, o ventre da minha mãe tinha se transformado numa morte e o meu irmão estava lá dentro comigo. A minha pergunta é, por que eu não morri e o meu irmão é que morreu? É o propósito. O propósito coloca-nos questões sem resposta. O governador viveu o maior problema da sua vida. Talvez você está aqui, não tem nenhuma paz financeira. O teu dinheiro nunca chega para nada.
Deus está a treinar para ter milhões, porque você é um milionário. Na sua maioria, os homens milionários a nível do mundo nasceram colaboração ou aquilo que nós trazer alegria. Acredito que José agora estou preso. Davi não entendava por que eu nasci diferente dos meus irmãos. Por que os meus irmãos são mais lindos, mais belos do que eu? Alguém escreva no chat, tudo tem um propósito. Até as tuas desvantagens vão colaborar para o bem. O que eu quero que você entenda, não menospreze nenhuma fase da tua vida. Até as fases difíceis, passa de nariz a rir, de cabeça a rir. Por quê? Porque até as fases difíceis das nossas vidas vão colaborar para o propósito de vida que Deus tem para nós. Não queira viver uma vida sem tempestade, porque até as tempestades colaboram para aquilo que Deus tem para nós. Não procure entender o porquê que o teu marido saiu de casa, o porquê que a tua mulher saiu de casa. Não procure entender, porque Deus estava a te preparar para um parceiro ou para uma parceira que está ligada ao seu propósito. Nem todo divórcio é do diabo. Existem pessoas que vão sair das nossas vidas por causa do nível de crescimento e impacto que Deus quer gerar por intermédio de nós. Mas por que eu perdi o meu filho? Ele estava bem na minha barriga. Para tudo existe um propósito. Até o filho que você perdeu veio te preparar para algo maior que Deus tem para nós, para ti. Alguém escreva no chat, glórias a Deus. Glórias a Deus. Glorifica a Deus por esta mensagem de hoje. Por isso é que nós agradecemos a Deus pelas coisas que nós sabemos e as coisas que também não sabemos. Porque tudo colabora para o bem. Amado irmão, querida irmã, o que eu quero que entendas é exatamente isso. Não queras ter uma vida semelhante à tua amiga. Quem tem uma vida fácil vai ter um futuro difícil. Mas quem tem um presente difícil vai ter um futuro fácil. Porque quem só chega até o meu, quem passa pelas abelhas, as picadas das abelhas, tem que ser suportada para todos aqueles que querem provar o mel das abelhas. Talvez você está aqui a viver de sabores. Nem táxi tens para vir na igreja. Nem táxi tens para ir para o monte orar. Mas deixa-lhe dizer algo. Este não é o teu fim. Isto apenas é a trajetória que a vida está a usar para te levar em direção ao teu propósito. Muitos de nós que estamos aqui, se nós não tivéssemos o problema que tivemos, não bateríamos a porta de Deus e não abriríamos as portas do nosso coração para receber a sua palavra. Mas fruto do problema que nós tivemos, nós procuramos a Deus, nós oramos a Deus, nós fomos atrás de Deus. Talvez essa doença que você reclama e não entende o motivo, é o motivo na qual você hoje é cristã. Talvez este problema no relacionamento é o motivo ou é a via que Deus está a usar para operar o teu milagre. Amados, tudo colabora para o bem. Não vira as costas para Deus até quando você não entende o porquê. Deus é onisciente, nós temos pensamentos limitados. Deus sabe todas as coisas. Nós só sabemos o que nos contaram, o que nós estudamos. Mas Deus sabe todas as coisas.
Se Deus sabe todas as coisas, vamos agradecer apenas. Há momentos que as coisas mesmo indo mal, levanta as tuas mãos ao alto e diga glória a Deus. Há momentos que, apesar das coisas se tornarem cada vez mais difíceis, não entendeu porquê. Confessa simplesmente, tudo vai colaborar para o bem. Tudo vai colaborar para o meu propósito. Alguém escreva no chat, tudo vai colaborar para o meu propósito. Amados, existem pessoas que Deus cruzou os nossos caminhos com um objetivo. Existem pessoas que estão nas nossas vidas, apesar de parecerem pessoas que não significam nada. Elas têm um motivo crucial em nossas vidas. Então, amados em Cristo Jesus, por que eu? Por causa do teu propósito. Há mulheres que não conseguem entender por que o meu ventre tem sofrido ataques. Porque do teu ventre virão profetas. Porque do teu ventre virão aqueles que vão impactar o mundo. Porque do teu ventre virão profetisas que vão ajudar para o avanço do reino de Deus. Amados, nós entendemos quão grande é o nosso propósito pelos níveis de lutas que nós temos. Os níveis de lutas que nós vivemos muitas vezes vêm expor a grandiosidade do nosso propósito. Não queres entender tudo o que vives. Não queres entender tudo o que vives. Não queres perceber tudo o que vives. Porque há coisas que são sem explicação, mas vai colaborar para o bem. Apesar de não ter explicação, vai colaborar para o bem. Até este namorado, ou até este marido, que tem te gerado dor de cabeça, vai colaborar para o bem. Todas as pessoas que cruzarem o teu caminho têm que servir o teu propósito. Todas as pessoas que entrarem na tua vida têm que servir o teu propósito. Numa obra não tem apenas um pedreiro. Numa obra não tem apenas um engenheiro. Tem vários pedreiros e vários engenheiros com o objetivo de edificar apenas um edifício. São vários pedreiros. São vários pedreiros. São vários engenheiros. Mas o objetivo deles é edificar um prédio. Talvez você daqui passou na mão de muita gente. Foi provada pelo fogo. O objetivo de tudo isso é te levar em direção ao teu propósito. Por favor, em nome de Jesus, não desista. Mantenha-se focado. Continua a buscar a Deus, apesar de não entenderes o porquê de algumas coisas. Se nós tivéssemos maturidade suficiente para entender que até as coisas que acontecem de negativo vão colaborar, nós não nos questionaríamos acerca de algumas coisas. Simplesmente aceitaríamos. Por favor, em nome de Jesus, entenda que nem tudo é o diabo. Existem coisas que só estão a obedecer um propósito. Existem tempo definido para qualquer tipo de propósito e qualquer tipo de problema. Entenda, querida irmã, querido irmão, o teu propósito é que tem te feito passar por certos caminhos. Há pessoas que não entendem. Mas por que eu tenho que dar o meu voto à igreja? Por que eu tenho que dizimar, apesar das minhas finanças estarem do jeito que estão? Entenda algo. É acerca do que vai acontecer amanhã. É acerca do propósito. Existem pessoas que de alguma forma murmuram dentro do propósito. Por isso é que vem as coisas cada vez mais complicadas. O povo de Israel não entendeu que ao sair do Egito para a terra prometida, eles estavam a trilhar o caminho em direção ao seu propósito.
E muitos não cumpriram seu propósito por causa da murmuração. Por favor, tudo aquilo que Deus te manda fazer, faça sem questionar 3 vezes, como Gideão. Você está aqui, sente que não podes dizimar, sente que não podes ofertar e acabas de alguma forma condicionando o teu propósito de vida, porque toda pessoa que tem um propósito grande tem que viver princípios que vão lhe conectar a esta grandeza. Existem leões adormecidos porque não houve nenhuma situação para expor o leão que está dentro de nós. E as situações ou os princípios é a forma que Deus achou para expor a grandiosidade que tem em nós. Por favor, não se interrogue. Por favor, não viva a vida martelando a tua cabeça. Tudo tem um propósito. Maria correu o risco de ser chamada de prostituta, de ser abandonada pelo esposo. Tudo por causa do propósito. José poderia ser chamado, em outras palavras, de corno na linguagem contemporânea, mas suportou. Por quê? Por causa do propósito. O nosso propósito vai nos levar a suportar coisas que vão nos fazer sangrar. O nosso propósito vão nos fazer suportar coisas que vão nos levar a chorar. Por favor, em nome de Jesus, entenda o mistério do propósito. É inexplicável. Por que Deus não nasceu José do ventre da sua mãe e lhe tornou logo governador? Não. José, toda a trajetória que ele teve foi com o objetivo de lhe amadurecer para o propósito. Por que você não nasceu só já rica? Não. Deus primeiro queria te converter, te trazer para Cristo, te tornar uma dizimista, te tornar uma ofertante. Os nossos dízimos combatem os ataques financeiros que nós temos. Os nossos dízimos porque melhor é dar do que receber. Amados, eu tenho tocado muito no aspecto finanças, porque Deus me fez saber algumas coisas. Existem dificuldades que muitos de nós passamos, que é por causa de não viver princípios. A Bíblia fala que a oferta de Abel falou na ocasião e continua a falar até hoje. Se nós tivéssemos noção de o que um dízimo e uma oferta faz no mundo espiritual, nós entenderíamos por que até na casa do quimbandeiro pede-se sacrifício. Porque o teu sacrifício te conecta ao poder que está no lugar onde você entrou. As nossas ofertas nos conectam à unção que está disponível ao lugar que nós nos encontramos. Existem pessoas aqui no grupo de oração que não estão conectadas à unção. Por quê? Porque não sacrificam no altar. Daí Deus colocar em meu coração 3 dias de sacrifício financeiro. Hoje vamos escolher um horário. Os irmãos da diáspora ficam atentos, que nós teremos 1 hora de oração do nosso primeiro dia, do nosso sacrifício financeiro. Por favor, prepare o seu sacrifício. Como nós combinamos e acordamos que de agora em diante em todas as nossas atividades, em todos os clamores, nós vamos circular o IBAN para os irmãos ofertarem, porque isso passou a ser agora um culto, não apenas um encontro para oração, mas é um culto. Amém? Então, aí onde tiveres comunicação e imagem, façam circular o IBAN nos grupos, ou aqui na tela, né? Ou aqui na tela. Precisam ter essa foto para possibilitar os irmãos a terem acesso às nossas coordenadas bancárias para então poderem ofertar. Liderança, por que dizimar? A Bíblia fala no livro Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos e oferta à casa de tesouro para que não falte mantimento. Fazei prova de mim, se não abrirei as portas dos céus. Muitos de nós pensamos que somos cristãos, mas na verdade não somos. Como é que você se considera um médico se não cuidas de ninguém?
Existem cristãos e médicos só de títulos, porque não vivem princípios. E é exatamente isso que acontece. Você quer ver a mão de Deus agir na tua vida financeira, mas quando falam de finanças, a tua cara muda. Mas se nós falarmos de te libertar, da libertação, o teu rosto vai ficar alegre. Por que nós temos esse coração? É para dizer que Satanás conhece a força do nosso propósito. Por isso é que ele não quer que nós cumpramos princípios, porque os princípios é que aceleram o cumprimento do nosso propósito. Por favor, em nome de Jesus, seja sábio, não tolo. Saiba fazer leitura dos tempos e saiba entender e saber quando avançar e quando recuar. Amém? Comunicação e imagem, como sempre, a dormir, né? Diz Giselda, estás em problemas, filho. Estás em problemas sérios. Temos já que te reunir para acertarmos aqui algumas coisas. Comunicação e imagem sempre a falhar. Estamos a recrutar pessoas para comunicação e imagem. Né? Estamos a ver que o trabalho está pesado. Comunicação e imagem não está a dar conta, é muito trabalho. Agora tem a Arena Divina para acrescentar. Mas eu, como sou um multifaceta, né? Vamos recrutar pessoas novas para... Aí estão as nossas coordenadas bancárias. Filha Jorla está aqui. Tu está a chamar pai. Tinha que ser você a partilhar, filho. Aí estão as nossas coordenadas bancárias. Você que de alguma forma quer dar o seu dízimo, a sua oferta. Aí onde tiveres oferta, conecta-se a esta palavra, a esta unção, por intermédio da tua oferta. Da manhã em diante nós vamos transformar as nossas conferências em culto. Vamos ter louvor. Amém. Quem acha que nós podemos transformar isso? Escreva aí no chat. Eu concordo. Né? Eu concordo. Não sei se a serva Cabango está pronta para nos levar em adoração ou louvor, enquanto o povo de Deus oferta na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Minha filha gosta de andar de moto. Não sei se ela está andando de moto. Filha, consegue me ouvir? Minha filha, essa horas deve estar andando de moto. Filha Cabango, está por aí. Peguei-lhe de surpresa. Minha filha, deve ser essa moto que passou aí. Eu estou aqui, o bebê está fazendo Filha, confusão. deve estar andando de moto essa horas. Quem concorda, escreva aí, porque as pessoas, quando se falam de dinheiro, são o sangue de Jesus. As caras até mudam. Os caras mudam quando falam só de contas. E, pai, para que estavas aí bem? Agora estás a falar de finanças. Todo líder que quer te ajudar a crescer, te ajuda a praticar princípios. Enquanto tiveres uma vida sem oferta, tens uma vida vazia e pobre. Então, filha, que Deus te ajude. Vamos deixar o louvor para amanhã. O bebê sempre para fazer confusão na mãe. Tem que trazer esse servo mais uma vez para receber uma impactação no espírito. O servo está a atrapalhar a adoração da mãe. Mas também esse bebê chato como é, está a colaborar para o propósito. Né? Está a colaborar. Né? Bebê confusionista, está a colaborar. Nós, de alguma forma, queremos começar a melhorar as nossas
Filhos, você não sabe a ginástica que nós fazemos para fazer as lives, para fazer as conferências. Notaram que eu lancei tarde o flyer, porque até o flyer das conferências de oração é quem faz. Há momentos que eu estou a conduzir, há momentos que eu estou a orar, tenho que parar a oração, fazer o flyer, enviar, criar o link, partilhar. Então, mas isso eu aprendi, aquilo que nós pregamos hoje. Tudo colabora para o propósito. Uau! O Espírito de Deus está me mostrar agora. Há alguém que quer atingir. Alguém que quer atingir um objetivo já há longos anos na vida, mas não tem conseguido. Eu estou a ver, isso não é apenas para uma pessoa, mas Deus está a me dizer, foi feito um voto no mundo espiritual para destruir essa área que você quer alcançar. Eu não vou entrar em detalhes, vou falar entre linhas, a pessoa vai entender. E você tem lutado para alcançar essa coisa já há longos anos e não consegues. Deus as nossas coordenadas bancárias desapareceram. Deus manda te dizer. Deus manda te dizer para seres violenta no sacrifício. Sacrifício luta-se com sacrifício. Vou explicar. Isso é uma chave que eu vou deixar e você assimila bem. Isso. Sacrifício. Mas, líder Giselda, não tinha que postar o flyer do segundo dia já? Ok, comunicação, imagem, sabe o que faz. Líder Giselda está por aí, está por aí. Vamos reunir, filho, vamos reunir. Sacrifício luta-se com sacrifício. Força luta-se com força. Poderes luta-se com poder. Nós não entendemos. É que no momento em que nós temos que aplicar poder, nós estamos a aplicar pedido de oração. No momento em que nós temos que declarar, nós estamos a pedir misericórdia. Não. Nós precisamos entender esse princípio. Altar combate-se com altar. A minha pergunta é, você é um cristão? Tem algum altar que te defende? Não. Uma filha puxou-me ontem, pai, a minha vida está mal, as coisas não acontecem, o que é que eu vou fazer, pai? Tá bom. Filha, você não tem nenhum altar que te defende. Como é que você quer lutar contra altares da família sem ter um altar que te defende? Você não tem cobertura espiritual. Nós pensamos que ser pai espiritual é só na boca, fulano é meu pai. Não, você precisa honrar e servir o teu pai para você atrair a graça que está na vida dele. Se você está aqui e faz parte de uma igreja, você precisa ter um pai espiritual. Nessa ou não, eu sou da igreja X. Não! Por isso é que nós fizemos os kamikazes. Meus filhos têm que dar os passos que eu dou. Se eu fico de joelho 2 horas, pelo menos 1 hora eles têm que ficar. Alguém escreva no chat, glórias a Deus. Mas há pessoas que não entendem esse princípio. Estás a lutar com um problema há anos. Tens um altar. A tua avó feiticeira, se você for lhe perguntar bem, ela se misturou com outros feiticeiros da província. O pai dela é espiritual da feitiçaria, que cada vez que ela está fraca, ela vai lá renovar as forças. Aonde é que você vai renovar as tuas forças? Esse exato momento, eu estou trancado aqui na igreja, de jejum, sem... Por isso é que vocês estavam a ver, no princípio, eu não estava a gritar, porque estava fazendo esforço. O corpo já está fraco. Comecem a beber. Por quê? Para que a tua vida acelera. Mas quando o teu pai espiritual te fala, filha, vem, tem gabinete, está a inventar desculpa, não, a sair tarde no serviço. Ei, falta no serviço. Venha resolver o teu problema. Você trabalha tanto. Teu salário está na casa dos 2 milhões, mas cômodos.
Se até nós que buscamos temos luta, imagina viver a vida sem ter uma cobertura espiritual. Meu filho está aqui, servo Kelso. Lhe foi dado um diagnóstico negativo. Eu falei, filho, eu vou subir no monte. Nem que eu girar o monte todo de joelho. Esse mal tem que cair. Por quê? Porque um filho que honra tem vezes mesmo, boa tarde, pai. Boa tarde, filho, como está? Estamos bem. Aqui, pessoal, sou filha de líder, nem puxa. Pai, estou a te ouvir, estás a falar baixo, o que é que se passa? Não, estou de jejum, filho. Oh, pai, está de jejum. Pai, vou vir aí para receber oração. Filhos sábios, mas agora os tolos. Vou falar da minha filha Maria Paula. Vive em Portugal, mas parece que vive aqui em Angola. Pai, como é que está? Pai, mandei esse áudio só para o pai se lembrar de mim, para não se esquecer. Porque é muita coisa na cabeça, é muito filho. Se você não se colocar no primeiro lugar, há orações que eram para ti e vai para outra pessoa. Por isso é que de vez em quando, mesmo sem te responder, manda um oi. Faça-se presente. Qual é o dia que vocês me ouviram? Não, liderança esse dia não está a orar, está de férias. Porque eu tenho que estar todo atrás de Jesus. Ei, Jesus, estou aqui. Jesus, estamos aqui. Sempre lançar uma mensagem nos céus. A nossa cobertura espiritual precisa de manutenção. E muitos de nós queremos ter um carro que anda quilômetros, mesmo sem fazer manutenção. Alguém diga mentira, vai dar mal. A tua espiritualidade precisa de manutenção. Você precisa ter uma organização espiritual, pai espiritual, cobertura espiritual e um altar. Você precisa ter um altar que te defenda. Para fechar, eu vou mostrar rapidamente um vídeo, né? As pessoas não entendem. As pessoas pensam que o liderança só está mesmo em pé. Não, eu tenho altares que me defendem em toda parte do mundo. Eu ligo agora para o Ghana. Tem um altar no Ghana que me defende. E eu faço o quê? Rego esse altar de que maneira? Envio votos para o Ghana. Mas você não. Fui ânimo para espiritual. A igreja está fazendo contribuição para comprar condicionados. Não participas. E pensas que esse altar vai te defender. O mundo espiritual é mais consciente que o mundo físico. Tudo aquilo que nós não honramos, não atraímos. Há pessoas que vêm na igreja só nos acompanhar. Há pessoas que sobem no monte só para nos acompanhar, porque não honram de coração. Vou mostrar uma imagem para você entender. Eu tenho que ensinar o povo a conhecer o poder de um altar. Há males que não acontecem na vida de alguém por causa do altar que lhe defende. Teu pai é ímpio. Tua mãe é ímpia, não oram por você. Deus te deu um pai espiritual que ora por você, que sobe ao monte. Honra já então esse pai, não honra. Pai fala A, ela está a fazer B. Pai fala C, ela está a fazer. Alguém escreva no chat de misericórdia. Eu acho que a pregação até já mudou de direção. Há filhos aqui que têm que levar cinto das costas. Filhos ausentes, mal comportados. Os feiticeiros, todos os dias, papá, mais tarde vou voar, tenho que comer aquela senhora. Filho, vai com a minha maldição. Mas nós queremos ir em sítio. Filho mesmo, está a viajar, pai dele não sabe. Depois está a ligar, pai, já cheguei aqui, já estou em Portugal. Filho, nem vieste na igreja para receber oração, você sabe o que te espera em Portugal. Ai de mim se eu saísse de Angola. Minha filha está escrevendo, está me afetando. Filha, tem que te afetar, filha. Tem que fazer manutenção no altar. Tem vezes mesmo que vem só na igreja, pai, vim mesmo só aqui para ficar só na igreja. Pai está velho. Por que faz com que alguns pais amem mais outros filhos? Por que José foi mais amado pelo pai? Por causa da dedicação. É um filho que está sempre aí, mesmo com a sua ausência. Posso falar? Há uma filha que me toca. Ela só aparece nos momentos cruciais. Não vou falar o nome dela, que Deus abençoe. Nós precisamos entender, filhos. A distância não é um obstáculo. A distância só é um obstáculo para pessoas preguiçosas. Por favor, entenda isso. Por causa do nosso tempo, eu termino aqui a minha ministração. Volto para ralhar mais tarde, para dizer que hoje teremos gabinete
comunicação imagem, circula aí no grupo. Eu encontro-me na igreja. Quem quiser trazer o seu voto, né? Como eu disse, ia mostrar uma imagem, acabei me esquecendo desta imagem. Nós estamos a orar pelos pedidos de oração. Hoje tivemos o nosso primeiro dia de sacrifício. Tivemos a orar debaixo do tema Destruindo Golias das minhas finanças, né? Foi uma bênção, foi um momento poderoso. Imagina só, os filhos que vieram hoje pela primeira vez foram ungidos. Quer dizer, eu jejuei, subi ao monte, orei a ungir esses filhos. Mas você não veio. E quando você ver esse filho a manifestar o que vai manifestar, vais ter inveja. Não, a unção atualiza-se. O nível espiritual atualiza-se. Você não sabe o que nós fomos à busca no monte. Não sabes o que fomos à busca no monte. Não vieste receber. E queres ter força espiritual assim. A minha unção de ontem não é a mesma de hoje. Porque nós estamos sempre a crescer de glória em glória. Ver os filhos, 5 horas. Esse que estão a ver aí do azul, o servo Kelso, vive em Viana. O filho atravessou rios e quilômetros para se fazer presente. Veio receber algo do alto. Filhos, entenda algo. A Bíblia fala, sabedoria é a coisa principal. Existem coisas que eu já não vou falar mais. Porque há momentos que o lado carnal fala, não, deixa só, já não vou lhes falar algumas coisas. Filhos vivem aqui na rua de trás, para vir buscar algo fresco. Não, o trabalho, a escola, aí é, faz entender algumas coisas. E outras palavras também eu gostaria de reiterar, vamos continuar a orar pela nossa irmã que levou um tiro do peito, ok? Vou saber da família como é que está o processo. Disseram-me que a bala, os irmãos não conseguiram tirar a bala, né? Os irmãos também, os médicos, são nossos irmãos, né? Apesar de alguns serem os carnaisitos, são nossos irmãos. Não conseguem tirar a bala do peito da nossa irmã Mírcia. Nós vamos continuar a orar, repreendendo o espírito de morte e orando a Deus para que a misericórdia de Deus venha cobrir a vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Eu me despeço aqui em nome do Pai. Encontro-me na igreja, toda pessoa que tiver alguma situação, quer marcar gabinete, quer trazer o teu voto no físico, eu encontro-me na igreja. Me despeço aqui em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Fique com Deus. Boa tarde. E o nosso jejum para o povo no geral vai até as 15 horas. Para os kamikazes vai até. Para os supostos kamikazes e simpatizantes dos kamikazes, vai até às 21 horas. Fique com Deus. Boa tarde e até já.